Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu tava ouvindo o podcast do Mamilos, não sei se vocês conhecem, é bem legal. São duas mulheres que falam sobre temas polêmicos com empatia e respeito. É Ju e Cris, agora eu não lembro exatamente sobre o nome delas, mas é bem legal esse podcast, tem vários temas interessantes. E um dos temas que eu tava ouvindo era sobre sexualidade masculina, sobre masculinidade e desconstrução da masculinidade, enfim, era algo assim, eu não lembro exatamente o nome do podcast, mas é algo como masculinidade e desconstrução. Depois, se eu encontrar, eu coloco aqui pra vocês. É mais de 1 hora de conversa com homens bem interessantes, que tem um feminino bem integrado, tem aquele moço do paizinho vírgula, que tá lá na discussão, e tem também algumas pessoas do Papo de Homem também discutindo ali. É bem legal, são só homens, né, no debate. E eles falam inclusive daquele documentário que eu já recomendei para vocês, o The Mask e o Live-In, né? É importante dizer, gente, que isso que eu vou falar agora não tem nenhum vínculo com ideologia política, porque a gente sabe que tem algumas ideologias políticas que querem impor uma visão de mundo. Isso não tem nada a ver com política. Eu sempre falo aqui, né, aquela frase do mentor amigo, que eu não defendo nenhuma bandeira política, eu não tenho nenhum partido, eu não tenho religião, o meu grande mestre é o coração. E é de coração para coração, como sempre, que eu tô falando aqui hoje. E eu achei esse papo entre eles tão legal, tão profundo, sabe? Um monte de gente, cabeça e ao mesmo tempo coração, e homens falando de uma forma muito espontânea, muito verdadeira, sobre a dificuldade que é nascer numa sociedade onde você não pode falar o que você sente, onde você aprende desde criança com o seu pai, principalmente se você é homem, que você tem que controlar os seus sentimentos, que homem não chora, que isso é coisa de mariquinha, né? Sempre desqualificando o sentimento e atribuindo o sentimento só ao mundo feminino de uma forma pejorativa, e sempre desqualificando o homem que expressa o seu lado feminino, né? Quando eu falo feminino, gente, eu não tô falando do feminino construído culturalmente, eu tô falando do princípio do feminino, eu tô falando de energia e não de construção cultural. Todo homem tem o seu lado feminino, que é aquilo que o Jung chama de ânima, e toda mulher tem o seu lado masculino, que é aquilo que ele chama de ânimos. É muito importante a gente saber integrar essa energia. Então a mulher tem que integrar de uma forma saudável o seu lado masculino para ela poder ir para a vida, superar desafios, para ela ter força, ter coragem de fazer as coisas, senão ela fica meio pamonhona, meio passiva. Então é importante ela ter força. E o homem também precisa assumir, integrar de uma forma saudável a sua ânima, o seu lado feminino, a sua sensibilidade, a sua intuição. Em geral, quando o homem é artista, por exemplo, é poeta, é cantor, é pintor, para ele é um pouco mais fácil, né, acessar esse lado feminino, porque esse universo já está mais associado ao princípio do feminino. Em geral, quando ele está nesse universo, ele consegue com mais facilidade integrar esse lado. Claro que cada pessoa é única, cada pessoa está num nível de consciência, mas é muito bonito e é muito bom para nós mulheres, quando a gente, em sendo uma mulher heterossexual, quando a gente se relaciona com um homem que tem esse lado feminino bem integrado. E quando eu falo que ele tem um lado feminino bem integrado, eu falo de um cara sensível, de um cara perceptivo, que tem empatia para perceber o que você precisa, mas ele não é um cara tipo banana, entendeu? Ele tem sexualidade, ele tem desejo, ele gosta de mulher, mas ao mesmo tempo ele tem percepção para te perceber, para te olhar no olho, para saber o que você precisa, para respeitar o que você sente. Ele não invalida o que você sente. E aí tem um comentário do Osho que eu gosto muito, que faz muito sentido para essa conversa aqui. Ele fala que a libertação do homem vai ser também a libertação da mulher. Todas essas pressões sociais que a mulher sofreu, os aprisionamentos, desqualificações, né, que a gente vem sofrendo há muitos e muitos anos,
isso é consequência de um lado feminino do homem que não foi bem integrado, ou seja, dessa energia do feminino que não flui bem no homem. Na verdade, quem estava preso esse tempo todo, no fundo, era o homem. Ele está preso nesse lado mais troglodita, né, vamos dizer assim, que é dito para ele que é o certo. Não, você tem que ser macho. E ser macho é você ser um cara agressivo, é você ser um brucutu, você sair inseminando geral, né, passando o rodo aí, para não falar outra coisa, passando o rodo no mercado. Isso é que é ser homem. Isso é uma construção cultural. É claro que a gente tem questões biológicas, gente, que assim, obviamente o homem ele tem mais testosterona que a mulher. Tem questões biológicas muito importantes que são significativas. Eu acho que o quanto a biologia e a cultura interferem não tem como a gente mensurar de uma forma muito clara, isso é muito difícil de ser mensurado de forma prática. Eu acho que existe aí uma inter-relação entre biologia e cultura, mas é claro que existe também um homem que é construído culturalmente. E esse masculino construído culturalmente é um masculino meio brucutu, né? Muito agressivo, que deixa a sensibilidade de lado e que aprende que chorar é feio, que chorar é errado, que chorar mostra fraqueza. Eu achei tão legal, gente, nesse podcast, porque esses homens todos conversando entre eles, né? E um deles, acho que se não me engano é o Thiago, se não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que ele chama Thiago, do Paizinho Vírgula, que também é um podcast. Ele fala que ele aprendeu a expressar os próprios sentimentos depois que ele se tornou pai, porque até então ele não sabia falar o que ele sentia. Ele não tinha nem espaço entre os amigos, não tinha brecha para falar o que ele sentia. Porque, gente, conversa de homem, não sei se você, mulher, já esteve presente, sem eles perceberem, numa conversa masculina. Olha, gente, eu já tive o desprazer de ouvir algumas coisas que eu falo assim, gente, eu converso com essas pessoas fora desse grupo, essas pessoas parecem humanas, mas quando tá só eles ali falando entre eles, assim, é tanta baixaria que você fala assim, gente, a não ser que eles tenham incorporado alguma entidade ali, mas não é possível que essas pessoas são as mesmas que eu conversei fora do bando. Porque assim, é tanta necessidade de... Não todos, tem exceções, tá, gente? Eu não tô generalizando. Mas eu percebo que tem tanta necessidade, e isso é meio que cultural, né? De autoafirmação, de impor virilidade, de falar com quanto saiu, o que fez, o que não fez. Inclusive o próprio Gaiarsa fala muito sobre isso, sobre, né, ali, sobre o macho alfa, né? Que quer falar que fez e aconteceu, não, ele falava muito sobre isso. Ele era um dos maiores, no bom sentido, combatentes desse machismo, na verdade, né? Como você estava muito brilhantemente falando, desse machismo imposto ao homem que provoca a negação do feminino, né? Exatamente. Ele era um dos maiores, que eu conheci, um dos maiores combatentes dessa postura masculina, um dos maiores incentivadores e estimuladores do feminino no homem. Exatamente, e é esse feminino no homem que vai libertar o homem e consequentemente as mulheres também, porque quando o homem assume esse feminino e vê como saudável expressar sentimento, ter empatia, abrir o coração, sem deixar, né, gente, a virilidade de lado, isso não o torna menos viril, pelo contrário, torna mais compassivo, mais perceptivo para reconhecer as necessidades do outro, para ouvir o sentimento da mulher sem desqualificar. É tão ruim, né, gente? Não sei se vocês já passaram por isso, provavelmente sim. Quando você tá lá abrindo o seu coração pro seu parceiro, pro namorado, ele é um cara que não tem um feminino bem integrado, você tá lá abrindo o coração, ele, ai, nada a ver isso aí, que besteira que você tá sentindo, né? Ou então você conta um problema pra ele, ele já fica querendo resolver o seu problema, ele nem termina, ele nem espera você terminar de desabafar, ele não entende que pra você é importante falar o que você tá sentindo. Não necessariamente você quer resolver aquilo naquela hora, você só precisa falar, porque quando você fala dá um alívio, né? Eu não sei você, gente, mas eu adoro falar, nem que seja sozinha. Se eu tô sentindo alguma coisa, eu preciso falar. E quando eu falo, parece que naturalmente já resolve, né? Em geral a gente tem essa necessidade, nós mulheres temos essa necessidade, seja por uma questão biológica ou cultural, ou as duas coisas, mas a gente tem essa necessidade de expressar o sentimento e a gente é estimulada a isso. E muitas vezes você tem um parceiro que não tem esse feminino bem integrado e vai desabafar com ele desqualifica o que você sente, ele dá risada, ele debocha,
né? Ele invalida, ele, ai que bobagem falar isso, ai que besteira se preocupar com isso. Invalidou completamente o que você está sentindo. Ou então você está falando, ele já fica pensando numa solução para o seu problema, você fala, eu não quero resolver, eu só estou desabafando, deixa eu falar, por favor, só me escuta. Né? Então é difícil essa relação entre homens e mulheres em geral, porque tem muita essa diferença, principalmente na relação com o sentimento. E aí se o homem aprender a integrar esse lado feminino de uma forma saudável e a mulher também aceitar a sua vulnerabilidade sem medo, porque eu percebo que muitas mulheres falam de empoderamento, mas, a meu ver, elas têm uma visão um pouco distorcida do que é o real empoderamento, porque se a gente vive numa sociedade bélica, machista, né, onde imperam valores da guerra, a verdadeira subversão é o oposto disso, que é o afeto, é o aumento da consciência amorosa, a generosidade, a cooperação. É isso que, a meu ver, vai subverter o paradigma que está estabelecido e não se tornar guerreira, não se tornar cada vez mais agressiva, mais fálica, porque isso representa o masculino desintegrado, esse ânimo desintegrado. Quando a mulher se torna fálica, bélica, agressiva demais, não que não tenha que ter agressividade, a gente tem que ter um tanto, mas não a ponto de ser uma pessoa fálica, né, com esse ânimo mal integrado. Se a mulher fica assim, ao invés dela se empoderar, ela se afasta do seu verdadeiro poder, da sua amorosidade, né, da sua sensibilidade, da sua intuição, que é a grande subversão nesse mundo doente. Então, gente, a gente precisa aprender a equilibrar essas energias masculina e feminina. É muito importante, sim, que a mulher vá para o mercado de trabalho, que ela mostre que ela não é passiva, como sempre a ensinaram, que ela mostre sim que ela tem força, que ela tem capacidade de iniciativa, mas para isso ela não precisa se tornar combativa, fálica, do tipo assim, esse macho escroto aí falou isso, aquele macho não sei o que lá. Gente, se você se torna bélica na sua comunicação, se você exerce, até escrevi sobre isso esses dias, a sinceridade sem empatia é outra forma de violência. Se você critica quem pratica a violência com violência, isso é extremamente paradoxal, né? Se você quer realmente gerar uma subversão na sociedade, quebrar regras, quebrar paradigma e trazer uma nova consciência, o que vai subverter a regra é a amorosidade. Não é você falar com agressividade com o macho escroto que você quer espizinhar. Não é isso que traz a transformação humana. É empatia, é a percepção, é a cooperação. Você não precisa ser uma pessoa mole, pacífica demais, a ponto de muitas vezes não tomar alguma iniciativa. Não é isso que eu tô falando. É importante sim você ter atitude, você ser assertiva em muitos momentos, você ter iniciativa, mas saber equilibrar essa energia, sem se tornar fálica, bélica, agressiva, sem achar que é espizinhando em homem que você vai resolver os problemas sociais do mundo. Porque quando você critica o seu agressor com as mesmas armas que ele usa, você se torna aquele que você critica. Para você não se tornar quem você critica, você precisa transcender o paradigma. Você precisa ir além, resolvendo o problema pela causa, expandindo a sua consciência amorosa. E os homens, felizmente, né, alguns homens já estão se abrindo para essa nova consciência. A gente já percebeu isso no primeiro Foco no Afeto presencial que a gente teve, né, no dia 8 de dezembro. A gente teve o primeiro Foco no Afeto misto no Brasil. E, gente, os homens que foram, assim, incríveis, pessoas com uma luz, com uma amorosidade. E, assim, dá gosto, né? A gente fazer um evento que a gente vê que as energias ficaram equilibradas. Muito. Claro, a maioria ainda é de mulher, mas os poucos homens que foram, que já era alguma quantidade maior do que a gente imaginou, né? Do que a gente imaginava, sem dúvida. E, assim, o interesse deles pelo tema, né? Muito bacana. Nossa, voltados mesmo para ânima. Exatamente, com um feminino bem resolvido. Bem resolvido. Então isso é muito bonito, inclusive isso foi um dos motivos da gente querer abrir o Foco no Afeto para os homens também. Para que esses homens que querem também curar o feminino e que querem resolver essas questões também possam ter esse prazer de estar no evento, de poder resolver essas questões. E eu sinto que cada vez mais vai aumentar esse público masculino. Porque eu estou sentindo que cada vez mais os homens estão se abrindo para esses temas, assumindo o que estão sentindo. Os homens mais jovens dessas novas gerações,
eles já vêm numa sociedade que já está questionando uma série de padrões. Então são os índigos, cristais, arco-íris, são pessoas que já vêm numa frequência diferente e já vêm quebrar paradigmas, já vêm trazer um novo olhar sobre a sexualidade, o que é muito bacana. Claro, o que eu estou falando aqui, gente, não tem nada a ver com ideologias, com política, não tem nada a ver com isso. Tudo que eu estou falando aqui não é nada intelectual, é simplesmente de coração para coração, né? Mas eu fico feliz dos homens estarem percebendo, alguns homens estarem percebendo que a amorosidade, a cooperação e a empatia são subversivas e que eles expressarem o que eles sentem, falar para um amigo, por exemplo, eu te amo, isso não é feio, isso não faz dele menos homem. Falar para a esposa, eu te amo, abraçar, assumir o que sente, ter uma DR sem medo, expressar o sentimento, a vulnerabilidade, isso não é um problema. Isso não faz dele uma pessoa fraca, pelo contrário, assumir a vulnerabilidade é a grande força. Inclusive tem um livro maravilhoso, eu não lembro o autor agora, que se chama O Poder da Vulnerabilidade, né? Esse livro é lindo, recomendo. Quanto mais a gente assume a nossa vulnerabilidade, gente, mais forte a gente fica, porque a gente reconhece o nosso verdadeiro poder, a gente reconhece que ser imperfeito não é um problema, pelo contrário, é uma força. Né, que o homem, para ser homem de verdade, ele pode ser super sexual, ter muita testosterona, gostar de sexo e ser um cara extremamente perceptivo, sensível. Uma coisa não exclui a outra. Essa virilidade construída de uma forma meio troglodita está cada vez mais distante da nossa verdadeira essência, né? E tem uma coisa que eu me lembrei agora que o Osho fala, que quanto mais a pessoa se ilumina, quanto mais ela se conecta com a verdadeira essência, ela vai transcendendo essas questões de gênero. Muitas vezes você olha para aquele ser iluminado, às vezes você nem sabe direito se é homem ou se é mulher. Vocês podem perceber isso com o Yogananda. Yogananda, ele é homem, né? Mas assim, ele tem um feminino. Você olha no olhar dele, ele tem um olho ele tem um olho feminino, assim. Ele tem aquele feminino expresso nele, porque ele tem tanto o masculino quanto o feminino bem integrado. Mas como é uma pessoa muito amorosa, ele tem aquele olhar que expressa esse feminino, que não é o feminino construído socialmente, tá, gente? Só relembrando aqui. É o feminino do princípio do feminino, como eles falam nas teorias orientais, né, no pensamento oriental. É o princípio, não é nada, é algo arquetípico, não é algo construído socialmente. Então, se você olha para o Yogananda, por exemplo, ele tem esse olhar de amor. O próprio Osho também tem essa amorosidade no olhar. Então, quanto mais o homem se ilumina, né, ele vai integrando esse feminino com ele se torna um ser. Não é mais homem nem mulher, é um ser. É algo que já transcendeu qualquer questão de gênero. Né, embora fisicamente seja um homem, mas eu falo energeticamente, ele está com esses opostos muito bem integrados. Gente, é isso, eu espero muito que eu tenha sido clara nas minhas explanações. Se você gostou aqui do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se não tiver inscrito. Lembrem-se que agora eu também tenho podcast lá no Spotify. Se você entrar na lupa de pesquisa do Spotify, digitar Gisela Valim, Valim com 2 L's e N, tudo junto, facilmente você vai encontrar, tem vários podcasts bacanas, acho que você vai gostar muito. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.